E o Corinthians alcançou mais de 140 milhões de reais, só que em déficit na temporada passada. E infelizmente o atacante Kaique sofreu uma lesão grave no joelho e deverá perder todo o restante dessa temporada. E o meio-campista Alan foi denunciado no STJD por gesto obsceno em derrota para o Fluminense e poderá perder até 6 jogos. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o meio-campista Alan. Ele foi denunciado no STJD por gesto obsceno em derrota para o Fluminense e poderá perder até 6 jogos do Timão. No dia 1º de abril, o Corinthians foi até o Maracanã fazer contra o Fluminense jogo da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma derrota vergonhosa do Timão no Maracanã. E naquela partida tivemos o Alan sendo expulso após gesto obsceno. Ele se envolveu em uma confusão com o jogador adversário e após chamado do árbitro de vídeo, ele acabou sendo expulso por gesto obsceno. Jogador que cumpriu um jogo de suspensão pela expulsão. O Corinthians também puniu o Alan em uma porcentagem do seu salário por esse gesto obsceno. O Alan foi até suas redes sociais para se desculpar pelo gesto e ainda mais consequências podem acontecer daquele ato do Alan no começo do mês de abril, porque ele foi denunciado pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Alan, que será julgado pelo artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê a punição a qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras. O Alan, que poderá sofrer uma punição caso ele seja punido na pena máxima, poderá ficar de fora, poderá ter uma suspensão de até 6 jogos. Então, o Alan, que ainda será julgado, poderá pegar até 6 jogos de suspensão pelo gesto obsceno que ele fez no dia 1º de abril contra a equipe do Fluminense. A minha opinião quanto ao Alan ter sido denunciado pelo STJD é a seguinte: o Alan acabou cometendo um gesto realmente inaceitável, assim também como aconteceu com o André, mas na minha visão do André foi muito menos incisivo que o do Alan, pelo fato do André ter ido, digamos assim, ele desistiu no meio do caminho do gesto. Agora o do Alan foi totalmente assintoso mesmo. O jogador, tanto é que no outro dia acabou pedindo desculpas e tudo mais, pelo momento ali de cabeça quente. Agora, vamos ser sinceros, o Alan já cumpriu um jogo de suspensão, foi punido pelo Corinthians, pagando uma porcentagem do seu salário. Aí, de repente, quase um mês depois do que aconteceu, vem o STJD e o jogador acaba sendo denunciado. O julgamento vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 24. Do jeito que o Corinthians está, na situação qual o Corinthians está, eu não duvido do Alan pegar pelo menos mais uns 2 ou 3 jogos de gancho. Não acredito que ele vá pegar pena máxima, mas pelo menos mais 1 ou 2 jogos, eu acredito que o STJD dará de suspensão ao jogador. Não estou aqui dizendo que o que o Alan fez foi correto, muito pelo contrário, o que o Alan fez foi algo considerado muito grave, mas o jogador já pediu desculpas, já passou, enfim. Agora vamos ver o que vai acontecer, mas sinceramente, eu acredito que pelo menos mais uns 2 jogos, do jeito que a situação do Corinthians no STJD está, as coisas que estão fazendo com o nosso timão, volto a dizer, não duvido de pelo menos mais uns 2 jogos de suspensão. E agora vamos falar sobre uma notícia chata, uma notícia triste.
O jovem atacante Kaique sofreu uma lesão grave no joelho e deverá ficar de fora do restante dessa temporada. O Kaique, jovem atacante Kaique, que passou a ganhar destaque quando marcou o gol do título da Copinha 2024, um golaço contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, jogador que já vinha há muitos anos na base do Timão, ele que daí por diante passou a ter algumas oportunidades dos profissionais, ainda não havia se firmado, mas desde a chegada do Diniz, o Kaique teve uma sequência, Kaique sendo muito utilizado pelo Fernando Diniz e, claro, muito utilizado. Na vitória do Corinthians diante do Barra na estreia da Copa do Brasil, mais uma vez o Kaique foi titular na partida, mas infelizmente, ainda no primeiro tempo, quando o Kaique foi fazer um cruzamento, ele acabou caindo sozinho, torceu o joelho, teve que deixar a partida imediatamente e em exames realizados nesta quarta-feira, dia 22, infelizmente veio o diagnóstico. O Kaique sofreu uma lesão no ligamento cruzado, LCA, no joelho esquerdo. Os exames foram realizados, como eu disse, nessa quarta-feira, infelizmente acabaram confirmando a gravidade da lesão. Agora, os próximos passos serão: Kaique será operado, vai passar por cirurgia, vai ficar alguns dias descansando e depois vai iniciar o longo período de recuperação. Geralmente uma lesão dessa pode demorar entre 6, 8, 10 meses até um ano para que o atleta se recupere. Então vamos pedir a Deus, vamos orar pelo Kaique para que ele possa retornar o quanto antes possível. Inclusive o próprio jogador fez uma publicação em suas redes sociais lamentando o momento, mas agradecendo a Deus e dizendo que nada acontece, nada está fora dos planos de Deus. Vamos torcer para que ele se recupere logo. A minha opinião quanto a essa lesão gravíssima do Kaique é a seguinte: estamos falando de uma das piores lesões de um jogador de futebol. Kaique, para mim, sinceramente, está fora dessa temporada. Já estamos quase no mês 5, restarão aí 7 meses para o fim do ano. Então, Kaique, vamos supor aí que ele demorar 6 meses para se recuperar. E aí, de repente, com um período, claro, de fortalecimento e tudo, sinceramente, para mim, o Kaique já está fora dessa temporada de 2026. Uma pena, um jogador que vinha tendo uma sequência com o Fernando Diniz, sendo muito elogiado pelo novo treinador, e o Kaique correspondendo dentro de campo, isso que é o mais importante. Infelizmente, acabou sofrendo essa lesão e agora vai perder todo esse período. Como o próprio jogador disse em suas redes sociais, Kaique, que acabou colocando uma mensagem muito incentivadora pelo que aconteceu com ele, falando que nada acontece, que os planos de Deus sempre acontecem no momento certo, da forma correta. Então, o jogador, pelo jeito, está com a cabeça boa para passar por esse processo de recuperação. Como eu disse a vocês, mais uma vez eu digo, uma pena o momento em que o Kaique vinha numa ótima sequência, vinha jogando muito bem, e é como eu disse, vamos orar para que ele possa se recuperar o quanto antes possível e o quanto antes estar de volta. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre números, balancete de 2025. Finalmente, os números apareceram e o Corinthians alcançou mais de 140 milhões de reais, só que em déficit na temporada passada. Conforme eu venho informando a vocês já há alguns dias, os balancetes, os demonstrativos financeiros do Corinthians referentes à temporada passada estavam se tornando já mistério dentro do clube. O CORE cobrando, a Comissão de Finanças cobrando, o Conselho Fiscal cobrando, e a gestão Osmar Stabile não estava apresentando os números. Mas, finalmente, nesta quarta-feira, 22 de abril, os números apareceram e não foram através de informações do CORE, Conselho, nada disso, e sim através da imprensa.
segundo o GE, o Corinthians apresentou os demonstrativos financeiros. Até o momento que eu gravei esse vídeo, o clube ainda não havia confirmado nada. E o balanço referente à temporada passada, os números são bastante preocupantes. O déficit está na casa de 143 milhões e 400 mil reais. O Corinthians registrou 810 milhões e 100 mil reais em receita operacional líquida, 885 milhões e 300 mil reais em despesas operacionais. Mesmo com 107,4 milhões arrecadados com vendas, o resultado operacional foi positivo em apenas 13 milhões e 900 mil reais. Após ajustes contábeis, o resultado final fechou no vermelho. Então, as dívidas do Corinthians, os déficits, aliás, os números referentes à temporada passada, acabaram apresentando déficit de 143 milhões e 400 mil reais. Um ponto que chama muita atenção é que no balancete, o último que havia sido divulgado em novembro do ano passado, o déficit estava na casa de 247 milhões. Agora o número apresentado, 143 milhões. Uma grande redução de mais de 100 milhões de reais que acabam levantando questionamentos sobre os ajustes realizados até esse fechamento das contas referentes à temporada passada. Agora, o balanço precisará passar pelo Conselho Fiscal, pelo CORE, pelo Conselho Deliberativo, a votação das contas do Conselho Deliberativo. Lembrando também que o clube possui uma comissão de finanças que já alertou que não haverá tempo para a análise correta necessária desses números referentes à temporada passada. A minha opinião, quanto a esses números, que segundo o GE, o Corinthians fechará 2025 com déficit de 143 milhões e 400 mil reais, é a seguinte: que bomba! 143 milhões no vermelho, 143 milhões de reais em déficit. E aí eu pergunto a vocês, será que algum conselheiro terá coragem de aprovar essas contas? Será que algum conselheiro vai ter coragem de repente, aprovar com ressalvas, alguma coisa assim? Lembrando que a Lei Geral do Esporte está em cima. Dirigentes que aprovarem contas temerárias e tudo mais e posteriormente forem descobertas irregularidades, poderão sofrer sanções, inclusive pagando com seus patrimônios. Então, será que alguém vai ter coragem de aprovar 143 milhões em déficit? Eu, particularmente, duvido que isso vá acontecer, mas se tratando de Corinthians, aí não podemos duvidar de nada, onde sabemos que muitas trocas, muitas coisas acontecem, muitos acordos acabam acontecendo. Supostos acordos, vamos tratar assim. E outro ponto, volto a dizer, como que de novembro do ano passado até agora abril, o déficit diminuiu de 247 milhões para 143 milhões. E o que é pior, os órgãos responsáveis por analisarem as contas, Conselho Fiscal, Comissão de Finanças, não terão tempo para as devidas análises. Por quê? Porque a votação de aprovação ou reprovação será no dia 27, a próxima segunda-feira. Como em 3 ou 4 dias você vai analisar tantas coisas, tudo que aconteceu durante um ano inteiro? O Corinthians atrasou, a gestão Osmar Stabile atrasou a divulgação desses números, e aí, claro, supostas coisas são levantadas, questionamentos. Será que demoraram para apresentar esse balanço para ninguém conferir e tentarem a aprovação? Será que realmente atrasaram tanto assim? Conselheiros já estavam cobrando. Tanto é que o CORE era para ter analisado essas contas há mais de 10 dias atrás. Então, volto a dizer a vocês, é uma bomba, explodiu a bomba das contas referentes à temporada passada e mais de 143 milhões foram confirmados, só que em déficit. Então, volto a dizer a vocês, não tem como aprovar. E detalhe em tudo isso,
Essas contas necessitam serem apresentadas corretamente até o último dia do mês. Caso realmente esses números não forem apresentados, aí o Corinthians poderá sofrer várias sanções, inclusive perdendo o Profut, saindo do Profut, que foi o plano de parcelamento que foi feito pelo governo. Enfim, vamos aguardar as próximas horas, próximos dias, aguardar, claro, até o momento que eu gravei esse vídeo, o Corinthians ainda não havia apresentado esses números de forma oficial. Volto a dizer, informação do GE, vamos aguardar realmente o que vai acontecer. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!